Uma breve história do tempo, por Stephen Hawking, editora Intrínseca, canal Le Conde, tradução de Cássio de Arantes Leite, revisão técnica de Amâncio Friaça. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer mínima quantia é muito, muito bem-vinda e faz toda a diferença. Assim como é possível também me ajudar comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. E caso lá não haja algum livro que você queira que seja lido e eu pense ser importante de ser gravado e disseminado, me peça e eu lá colocarei. E assim você pode comprá-lo e ele chegará até mim da mesma maneira. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que esse trabalho seja disseminado, ampliado, fazendo com que esse conhecimento também chegue mais longe. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. Capítulo 5. Partículas elementares e as forças da natureza. Aristóteles acreditava que toda a matéria do universo era feita de 4 elementos básicos: terra, ar, fogo e água. Esses elementos eram regulados por 2 forças: gravidade, tendência da terra e da água de afundar, e leveza, tendência do ar e do fogo de subir. Essa divisão dos conteúdos do universo em matéria e forças ainda é usada hoje. Aristóteles acreditava que a matéria era contínua, ou seja, seria possível dividir um pedaço de matéria em partes cada vez menores sem limite algum. Nunca chegaríamos a um grão de matéria que não pudesse ser dividido mais uma vez. No entanto, alguns gregos, como Demócrito, afirmavam que a matéria era inerentemente granulosa e que tudo era feito de grandes quantidades de vários tipos diferentes de átomos. A palavra átomo significa indivisível em grego. Por séculos, a discussão prosseguiu sem qualquer evidência real, tanto de um lado como de outro. Mas em 1803, o químico e físico britânico John Dalton chamou a atenção para o fato de que compostos químicos que sempre se combinavam em determinadas proporções podiam ser explicados pelo agrupamento de átomos para formar unidades chamadas moléculas. Entretanto, o debate entre as 2 escolas de pensamento foi decidido em favor dos atomistas apenas nos primeiros anos do século XX. Uma das evidências físicas importantes foi fornecida por Einstein. Em um artigo escrito em 1905, poucas semanas antes do famoso artigo sobre a relatividade restrita, Einstein observou que o chamado movimento browniano, o movimento irregular e aleatório de pequenas partículas de poeiras suspensas em um líquido, podia ser descrito como o efeito dos átomos do líquido colidindo
com as partículas de poeira. Einstein observou que o chamado movimento browniano podia ser descrito como o efeito dos átomos do líquido colidindo com as partículas de poeira. Nessa época já se desconfiava que esses átomos não fossem, afinal, indivisíveis. Vários anos antes, um membro do Trinity College de Cambridge, J.J. Thomson, demonstrara a existência de uma partícula de matéria chamada elétron, cuja massa equivalia a menos de 1/1000 da massa do átomo mais leve. Ele usou uma instalação que mais parecia o tubo catódico de uma televisão moderna. Um filamento de metal incandescente emitia os elétrons, e como estes tinham carga elétrica negativa, podia-se usar um campo elétrico para acelerá-los em direção a uma tela revestida de fósforo. Quando os elétrons atingiam a tela, ocorriam clarões de luz. Logo percebeu-se que esses elétrons deviam estar vindo de dentro dos próprios átomos. E em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford enfim mostrou que os átomos da matéria de fato possuem estrutura interna. Eles são feitos de um núcleo extremamente diminuto, de carga positiva, em torno do qual orbita uma quantidade de elétrons. Rutherford deduziu isso ao analisar o modo como as partículas alfa, que são partículas de carga positiva emitidas por átomos radioativos, são desviadas quando colidem com átomos. No início, pensava-se que o núcleo do átomo fosse feito de elétrons e de quantidades variadas de uma partícula de carga positiva chamada próton, que significa primeiro em grego, porque se acreditava que essa era a unidade fundamental da qual toda a matéria era feita. Entretanto, em 1932, um colega de Rutherford em Cambridge, James Chadwick, descobriu que o núcleo continha outra partícula, chamada nêutron, cuja massa era quase a mesma de um próton, mas sem carga elétrica. Chadwick recebeu o Prêmio Nobel por sua descoberta e foi eleito diretor de Gonville and Caius College de Cambridge, faculdade da qual hoje sou membro. Mais tarde, ele renunciou ao cargo, devido a desentendimentos com os chefes de departamento. Surgiu uma amarga disputa na faculdade quando esse grupo de jovens chefes de departamento, ao voltar da Primeira Guerra Mundial, votou pela exoneração de vários professores antigos que ocupavam seus cargos havia muito tempo. Isso foi antes da minha época. Fui aceito nessa faculdade em 1965, no período final desses ressentimentos, quando divergências semelhantes forçaram outro diretor ganhador do Prêmio Nobel, Sir Neville Mott, a renunciar. Há algumas décadas pensava-se que prótons e nêutrons fossem partículas elementares, mas experimentos em que prótons colidiam a altas velocidades com outros prótons ou elétrons indicaram que, na verdade, eles eram feitos de partículas menores. Essas partículas foram chamadas de quarks, pelo físico Murray Gell-Mann, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, que ganhou o Prêmio Nobel em 69 por esse trabalho. A origem do nome é uma frase enigmática de James Joyce. 3 quarks for Mr. Mark. A palavra quark deveria ser pronunciada como quart. Quark. Mas com um K no final em vez do T. Só que, em geral, pronuncia-se de modo a rimar com lark. Quark. Há diferentes variedades de quarks. São 6 sabores que chamamos de up, down, strange, charmed, bottom e top. Respectivamente, cima, baixo, estranho, charme, base e topo. Os primeiros 3 sabores são conhecidos desde a década de 60, mas o quark charmed, o charme, foi descoberto apenas em 74. O bottom em 77 e o top em 95. Cada sabor vem em 3 cores: vermelho, verde e azul.
Vale enfatizar que esses termos não passam de rótulos, tá? Quarks são muito menores do que o comprimento de onda de luz visível e, desse modo, não têm qualquer cor no sentido normal. É que os físicos modernos têm maneiras mais criativas de nomear partículas e fenômenos novos. Eles não se restringem mais ao grego. Um próton ou nêutron é composto de 3 quarks, um de cada cor. O próton contém 2 quarks up e 1 quark down. O nêutron, 2 down e 1 up. Podemos criar partículas feitas dos outros quarks, strange, charmed, bottom e top. Mas elas têm massa muito maior e decaem muito depressa em prótons e nêutrons. Hoje sabemos que nem os átomos nem os prótons e nêutrons dentro deles são indivisíveis. Assim, a questão é: quais são as partículas de fato elementares? Os blocos constituintes básicos a partir dos quais tudo é feito. Como o comprimento de onda da luz é muito maior do que o tamanho de um átomo, não podemos esperar olhar para as partes de um átomo de modo normal. Precisamos usar algo com um comprimento de onda muito menor. Como vimos no capítulo anterior, a mecânica quântica nos diz que, na verdade, todas as partículas são ondas e que, quanto mais elevada a energia de uma partícula, menor o comprimento de sua onda. Assim, a melhor resposta que podemos dar para a nossa pergunta depende de quão elevada é a energia da partícula à nossa disposição, pois isso determina quão pequena é a escala de comprimento que podemos observar. Em geral, essas energias de partícula são medidas em unidades chamadas elétrons-volt. Nos experimentos de Thomson, vimos que ele usou um campo elétrico para acelerar os elétrons. A energia que um elétron obtém de um campo elétrico de 1 volt é o que conhecemos por elétron-volt. A energia que um elétron obtém de um campo elétrico de 1 volt é o que conhecemos por elétron-volt. No século XIX, quando as únicas energias de partícula que sabíamos usar eram as baixas energias de uns poucos elétrons-volt, gerados por reações químicas como a combustão, acreditava-se que os átomos eram a menor unidade. No experimento de Rutherford, as partículas alfa tinham energias de milhões de elétrons-volt. Mais recentemente, descobrimos como usar campos eletromagnéticos para dar às partículas energias de milhões e, mais tarde, bilhões de elétrons-volt. E, desse modo, sabemos que as partículas que julgávamos elementares há algumas décadas são, na verdade, constituídas de partículas menores. Será que descobriremos, à medida que obtivermos energias ainda mais altas, que elas são feitas de partículas ainda menores? Sem dúvida, isso é possível. Porém, temos algumas razões teóricas para acreditar que hoje dispomos de algum conhecimento dos blocos constituintes fundamentais da natureza, ou que estamos muito perto disso. Usando a dualidade onda-partícula discutida no capítulo anterior, tudo no universo, incluindo a luz e a gravidade, pode ser descrito em termos de partículas. Essas partículas têm uma propriedade chamada spin, giro. Um modo de pensar no spin é imaginar as partículas como pequenos peões girando em torno de um eixo. Entretanto, isso pode enganar, pois a mecânica quântica nos diz que as partículas não têm eixo bem definido. O que o spin de fato nos informa é o aspecto da partícula a partir de direções diferentes. Uma partícula de spin zero é como um ponto. Parece a mesma de qualquer direção. Por outro lado, uma partícula de spin 1 é como uma seta. Parece diferente quando de direções distintas. A partícula parece a mesma apenas se a girarmos em uma rotação completa, 360 graus. Uma partícula de spin 2 é como uma seta de 2 pontas. Parece a mesma se a girarmos em meia rotação, 180 graus.
Do mesmo modo, partículas de spin mais elevado parecem as mesmas se as giramos por frações inferiores a uma rotação completa. Tudo isso parece razoavelmente simples, mas o fato notável é que há partículas que não parecem as mesmas se as girarmos em uma única rotação. É preciso que cumpram 2 rotações completas. Dizemos que tais partículas têm spin meio. Todas as partículas conhecidas no universo podem ser divididas em 2 grupos. As de spin meio, que constituem a matéria do universo, e as de spin 0, 1 e 2, que, como veremos, dão origem às forças entre as partículas de matéria. As partículas obedecem ao que se chama de princípio de exclusão de Pauli, descoberto em 1925 pelo físico austríaco Wolfgang Pauli, feito que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1945. Pauli era o arquétipo do físico teórico. Dizia-se que sua simples presença em uma cidade bastaria para fazer os experimentos por lá darem errado. O princípio de exclusão de Pauli diz que 2 partículas semelhantes não podem existir no mesmo estado, ou seja, elas não podem ter a mesma posição e a mesma velocidade dentro dos limites impostos pelo princípio da incerteza. O princípio de exclusão é crucial, pois explica por que partículas de matéria não atingem um estado de densidade muito elevada sob a influência de forças produzidas pelas partículas de spin 0, 1 e 2. Se elas tiverem praticamente as mesmas posições, devem ter velocidades diferentes, o que significa que não ficarão na mesma posição por muito tempo. Se o mundo tivesse sido criado sem o princípio de exclusão, os quarks não formariam prótons e nêutrons. Tampouco estes formariam, juntamente com os elétrons, átomos. Eles entrariam em colapso para formar uma sopa mais ou menos uniforme e densa. Apenas em 1928 chegou-se a uma compreensão adequada do elétron e de outras partículas de spin meio, com uma teoria proposta por Paul Dirac. Mais tarde, eleito professor lucasiano de matemática em Cambridge, mesma cátedra que um dia fora de Newton e que depois eu também ocupei. A teoria de Dirac foi a primeira de seu tipo a se mostrar compatível tanto com a mecânica quântica quanto com a teoria da relatividade restrita. Ela explicava matematicamente por que o elétron tinha spin meio, ou seja, por que não parecia o mesmo se completasse apenas uma rotação, mas sim se fizesse 2 rotações. Também previa que o elétron devia ter um parceiro, um antielétron ou positron. A descoberta do positron em 1932 confirmou a teoria de Dirac e ele ganhou o Nobel de Física em 1933. Sabemos agora que toda partícula tem uma antipartícula, com a qual ela pode se aniquilar. No caso das partículas mediadoras de força, as antipartículas são idênticas às partículas. Pode haver antimundos e antipessoas totalmente feitos de antipartículas. Entretanto, se você encontrar seu anti-eu, não apertem as mãos, hein? Vocês 2 desaparecerão em um grande clarão de luz. É de extrema importância nos perguntarmos por que parece haver muito mais partículas do que antipartículas à nossa volta. E voltaremos a tal questão neste capítulo. Na mecânica quântica, supõe-se que as forças ou interações entre as partículas de matéria sejam transportadas pelas partículas de spin inteiro, 0, 1 ou 2. Ocorre que uma partícula de matéria, como um elétron ou um quark, emite uma partícula mediadora de força. O recuo dessa emissão muda a velocidade da partícula de matéria. Então, a partícula mediadora de força colide com outra partícula de matéria e é absorvida.
Essa colisão muda a velocidade da segunda, exatamente como se tivesse havido uma força entre as duas partículas de matéria. O fato de as partículas mediadoras não obedecerem ao princípio de exclusão é importante. Isso significa que não existe limite para a quantidade que pode ser permutada, e desse modo, elas podem dar origem a uma força forte. Entretanto, se as partículas mediadoras de força têm massa elevada, será difícil produzi-las e permutá-las a uma distância grande. Assim, as forças que elas transmitem terão apenas um alcance curto. Por outro lado, se as partículas mediadoras não possuem massa própria, as forças serão de longo alcance. Dizemos que as partículas mediadoras permutadas entre as partículas de matéria são virtuais porque, ao contrário das reais, não podem ser percebidas diretamente por um detector de partículas. No entanto, sabemos de sua existência porque elas de fato têm um efeito mensurável. Dão origem a forças entre partículas de matéria. Partículas de spin 0, 1 ou 2 também existem em determinadas circunstâncias como partículas reais, quando podem ser detectadas diretamente. Elas se mostram como o que um físico clássico chamaria de ondas, tal como ondas de luz ou ondas gravitacionais. Às vezes, elas podem ser emitidas quando partículas de matéria interagem permutando partículas mediadoras virtuais. Por exemplo, a força elétrica repulsiva entre dois elétrons se deve à troca de fótons virtuais, que nunca podem ser detectados diretamente. Mas se um elétron passa por outro, fótons reais podem ser emitidos, o que detectamos como ondas de luz. As partículas mediadoras podem ser agrupadas em 4 categorias, de acordo com a força da interação que transmitem e as partículas com que interagem. Deve-se enfatizar que essa divisão é artificial. Ela é conveniente para a construção de teorias parciais, mas talvez não corresponda a nada mais profundo. Em última análise, a maioria dos físicos espera encontrar uma teoria unificada que um dia explique as 4 forças como aspectos diferentes de uma única força. Na verdade, muitos diriam que esse é hoje o principal objetivo da física. Recentemente, têm surgido tentativas bem-sucedidas de unificar 3 das 4 categorias, e eu as descreverei neste capítulo. Quanto ao problema da categoria remanescente, a gravidade, devemos deixá-la para mais tarde. A primeira categoria é a força gravitacional. Ela é universal, ou seja, toda partícula sente a força de gravidade de acordo com sua massa ou energia. Então, a primeira categoria é a força gravitacional. Ela é universal, ou seja, toda partícula sente a força da gravidade de acordo com sua massa ou energia. A gravidade é de longe a mais fraca das 4 forças. É tão fraca que nem a notaríamos não fossem 2 propriedades especiais. Ela pode agir a longas distâncias e sempre exerce atração. Isso significa que as forças gravitacionais muito fracas entre as partículas individuais em 2 grandes corpos, como a Terra e o Sol, podem se somar para produzir uma força significativa. As outras 3 forças ou têm curto alcance, ou são às vezes atrativas e às vezes repulsivas, e assim tendem a se anular. Sob a lente da mecânica quântica, no campo gravitacional, representa-se a força entre 2 partículas de matéria como sendo transmitida por uma partícula de spin 2, chamada graviton. Ela não possui massa própria, de modo que a força que transmite é de longo alcance. Dizemos que a força gravitacional entre o Sol e a Terra é a troca de gravitons entre as partículas que compõem esses corpos. Embora as partículas permutadas sejam virtuais, elas sem dúvida produzem um efeito mensurável. Fazem com que a Terra orbite o Sol.
Gravitons reais produzem o que os físicos clássicos chamariam de ondas gravitacionais, que são muito fracas e tão difíceis de detectar que ainda não foram observadas. A categoria seguinte é a força eletromagnética, que interage com partículas eletricamente carregadas, como elétrons e quarks, mas não com partículas sem carga, como os gravitons. Ela é muito mais forte do que a gravidade. A força eletromagnética entre dois elétrons é cerca de 1 milhão de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões, um seguido de 42 zeros, de vezes maior do que a força gravitacional. Entretanto, há dois tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. A força entre duas cargas positivas é repulsiva, tal como entre duas cargas negativas, mas é atrativa entre uma carga positiva e uma negativa. Um corpo grande, como a Terra ou o Sol, contém quantidades quase iguais de cargas positivas e negativas. Assim, as forças de atração e de repulsão entre as partículas individuais quase se anulam, e o resultado é uma força eletromagnética baixíssima. Contudo, nas pequenas escalas de átomos e moléculas, as forças eletromagnéticas dominam. A atração entre elétrons carregados negativamente e prótons carregados positivamente no núcleo faz os elétrons orbitarem o núcleo do átomo, assim como a atração gravitacional faz a Terra orbitar o Sol. Concebemos a atração eletromagnética como sendo causada pela troca de grandes quantidades de partículas virtuais sem massa e de spin 1, chamadas fótons. Mais uma vez, os fótons permutados são partículas virtuais. No entanto, quando um elétron muda de uma órbita permitida para outra, mais próxima do núcleo, libera-se energia e emite-se um fóton real, que pode ser observado como luz visível pelo olho humano, se tiver o comprimento de onda adequado, ou por um detector de fótons, como um filme fotográfico. Do mesmo modo, se um fóton real colide com um átomo, ele pode mover um elétron de uma órbita mais próxima do núcleo para uma mais distante. Isso consome a energia do fóton e, assim, ele é absorvido. A terceira categoria se chama força nuclear fraca. Ela é responsável pela radioatividade e atua sobre todas as partículas de matéria de spin meio, mas não sobre as partículas de spin 0, 1 ou 2, como fótons e gravitons. A força nuclear fraca só passou a ser bem compreendida em 67, quando Abdus Salam, do Imperial College de Londres, e Steven Weinberg, de Harvard, propuseram teorias que unificaram essa interação com a força eletromagnética, assim como Maxwell unificara a eletricidade e o magnetismo cerca de 100 anos antes. Eles sugeriram que, além do fóton, há 3 outras partículas de spin 1, conhecidas coletivamente como bósons vetoriais massivos, que transportam a força fraca. Essas partículas são chamadas de W positivo, W negativo e Z nulo. E cada uma tem massa de cerca de 100 GeV. GeV corresponde a gigaelectronvolt, ou 1 bilhão de elétrons-volt. A teoria Weinberg-Salam exibe uma propriedade conhecida como ruptura espontânea de simetria. Isso significa que o que parece uma série de partículas completamente diferentes sob baixas energias constitui, na verdade, o mesmo tipo de partícula, apenas em estados diferentes. Sob altas energias, essas partículas se comportam de maneira semelhante. O efeito é bem parecido com o comportamento
de uma bolinha girando na roleta. Sob altas energias, quando a roleta gira depressa, a bola se comporta essencialmente de um único modo, segue dando voltas e mais voltas. Contudo, à medida que a roleta perde velocidade, a energia da bolinha diminui, e no fim ela acaba caindo dentro de uma das 37 casas numeradas. Em outras palavras, sob baixas energias, a bola pode existir em 37 estados diferentes. Se por algum motivo só pudéssemos observar a bolinha a baixas energias, julgaríamos haver 37 tipos de bola. Na teoria Weinberg-Salam, sob energias muito maiores do que 100 GeV, as 3 partículas novas e o fóton se comportariam de maneira semelhante. Contudo, sob as energias mais baixas que ocorrem na maioria das situações normais, essa simetria entre as partículas se quebraria. W positivo, W negativo e Z nulo adquiririam grandes massas, fazendo as forças transportadas por elas ter alcance muito curto. Na época em que Salam e Weinberg propuseram sua teoria, poucos acreditaram neles, e os aceleradores de partículas não tinham potência suficiente para atingir as energias de 100 GeV exigidas para a produção de partículas W positiva, W negativa e Z nulo reais. Entretanto, ao longo dos 10 anos seguintes, mais ou menos, as outras previsões da teoria sob baixas energias corresponderam tão bem à experimentação que em 79 Salam e Weinberg receberam o Prêmio Nobel de Física, juntamente com Sheldon Glashow, também de Harvard, que sugerira teorias unificadas semelhantes das forças eletromagnética e nuclear fraca. O Comitê do Nobel foi poupado do constrangimento de ter cometido um equívoco quando, em 83, no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, foram descobertos os 3 parceiros massivos do fóton, com as massas e outras propriedades previstas corretamente. Carlo Rubbia, que liderou a equipe de centenas de físicos responsável pelo achado, recebeu o Nobel em 84, juntamente com Simon van der Meer, o engenheiro do CERN, que desenvolveu o sistema de armazenamento de antimatéria utilizado. Hoje em dia é muito difícil deixar sua marca na física experimental, a não ser que você esteja no topo. A 4ª categoria é a força nuclear forte, que mantém os quarks unidos no próton e no nêutron, e também os prótons e nêutrons unidos no núcleo de um átomo. Acredita-se que essa força seja transmitida por outra partícula de spin 1, chamada gluon, que interage apenas consigo mesma e com os quarks. A força nuclear forte tem uma curiosa propriedade chamada confinamento. Ela sempre combina partículas incolores. Não se pode ter um único quark isolado, porque ele teria uma cor, vermelho, verde ou azul. Em vez disso, um quark vermelho precisa estar associado a um verde e um azul por um fio de gluons. Vermelho mais verde mais azul é igual a branco. Um trio como esse constitui um próton ou um nêutron. Outra possibilidade é um par constituído de um quark e um antiquark, vermelho mais antivermelho, ou verde mais antiverde, ou azul mais antiazul, que também é igual a branco. Tais combinações produzem as partículas conhecidas como mesons, que são instáveis porque o quark e o antiquark podem se aniquilar, gerando elétrons e outras partículas. Do mesmo modo, o confinamento impede que tenhamos um único gluon isolado, pois gluons também têm cor. Em vez disso, é preciso ter uma coleção de gluons cujas cores somadas resultem em branco. Um agrupamento como esse forma uma partícula instável, chamada glue ball. O fato de o confinamento impedir a observação de um quark ou gluon isolado pode fazer parecer que a ideia de quarks e gluons como partículas
é um tanto metafísica. Contudo, há outra propriedade da força nuclear forte, chamada liberdade assintótica, que define bem o conceito de quarks e gluons. Em energias normais, a força nuclear forte é de fato forte e mantém os átomos bem unidos. Entretanto, experimentos com grandes aceleradores de partículas indicam que, sob energias elevadas, a força forte fica muito mais fraca e os quarks e gluons se comportam quase como partículas livres. O sucesso da unificação das forças eletromagnética e nuclear fraca levou a uma série de tentativas de combinar essas duas forças com a força nuclear forte, na chamada Teoria da Grande Unificação, ou GUT. Esse título é um pouco exagerado. As teorias resultantes não são tão grandes assim, nem totalmente unificadas, já que não incluem a gravidade. Tampouco são teorias completas, pois contêm uma série de parâmetros cujos valores não podem ser previstos, mas precisam ser escolhidos de modo a se adequar ao experimento. Ainda assim, elas podem ser um passo rumo a uma teoria completa, plenamente unificada. A ideia básica é a seguinte: como mencionei, a força nuclear forte enfraquece sob energias elevadas. Por outro lado, a força eletromagnética e a força fraca, que não são assintomaticamente livres, ganham força sob energias elevadas. Sob determinada energia muito elevada, chamada de energia de grande unificação, essas três forças teriam todas a mesma intensidade e, desse modo, poderiam ser apenas aspectos diferentes de uma única força. As GUTs prevêem ainda que, sob essa energia, as diferentes partículas de matéria de spin meio, como quarks e elétrons, seriam também essencialmente a mesma, atingindo assim outra unificação. Ainda não se sabe muito bem o valor da energia de grande unificação, mas provavelmente teria de ser de pelo menos 1.000 trilhões de GeV. A geração atual de aceleradores de partícula pode colidir partículas a energias de cerca de 100 GeV. E há projetos de máquinas que elevariam esse valor para alguns milhares de GeV. No entanto, uma máquina com potência suficiente para acelerar partículas ao nível da energia da grande unificação teria de ser do tamanho do sistema solar. E não seria muito fácil encontrar um financiador para o projeto na situação econômica atual. Assim, é impossível testar teorias de grande unificação diretamente em laboratório. Entretanto, como no caso da teoria unificada das forças eletromagnética e fraca, é possível testar consequências da teoria a energias baixas. A mais interessante delas é a previsão de que prótons que compõem grande parte da massa da matéria comum podem decair espontaneamente em partículas mais leves como antielétrons. O motivo é que, na energia da grande unificação, não há diferença essencial entre um quark e um antielétron. Os 3 quarks dentro de um próton, em geral, não possuem energia suficiente para se transformar em antielétrons, mas, muito ocasionalmente, um deles pode adquirir energia para fazer a transição, pois o princípio da incerteza diz que a energia dos quarks dentro do próton não pode ser estabelecida com exatidão. O próton, então, decairia. A probabilidade disso acontecer é tão baixa que teríamos de esperar pelo menos 1 milhão de milhões de milhões de milhões de milhões de anos, que significa 1 seguido de 30 zeros. É muito mais do que o tempo desde o Big Bang. Pouco mais de 10 bilhões de anos, que é 1 seguido de 10 zeros. Assim, pode-se pensar que seria impossível testar em laboratório a possibilidade de um decaimento espontâneo de próton. Entretanto, podemos aumentar nossas chances observando uma grande quantidade de matéria que contenha um número enorme de prótons.
Se, por exemplo, observássemos um número de prótons equivalente a 1 seguido de 31 zeros pelo período de 1 ano, poderíamos esperar, segundo a Gucci mais simples, observar mais de um próton decair. Vários experimentos como esse foram realizados, mas nenhum produziu evidência definitiva do decaimento de prótons ou nêutrons. Um deles utilizou 8.000 toneladas de água e foi realizado na mina de sal Morton, em Ohio, para evitar outros eventos causados por raios cósmicos que pudessem ser confundidos com um decaimento de próton. Como não foi observado nenhum decaimento espontâneo durante o experimento, podemos calcular que a vida provável do próton deve ser maior do que 10 milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de anos. 1 seguido de 31 zeros. Isso é mais do que o tempo de vida prevista pela Gucci mais simples. Porém, há teorias mais elaboradas em que os tempos de vida previstos são mais longos. Para testá-las, serão necessários experimentos ainda mais sensíveis, envolvendo quantidades ainda maiores de matéria. Ainda que seja muito difícil observar um decaimento espontâneo de prótons, é possível que a nossa mera existência seja consequência do processo inverso, a produção de prótons, ou mais simplesmente de quarks, a partir de uma situação inicial em que não havia mais quarks do que antiquarks, que é a maneira mais natural de imaginar o início do universo. A matéria na Terra é feita sobretudo de prótons e nêutrons, que por sua vez são feitos de quarks. Não existem antiprótons e antinêutrons feitos de antiquarks, a não ser pelos poucos que os físicos produzem em grandes aceleradores de partículas. Com base em raios cósmicos, temos evidências de que o mesmo vale para toda a matéria em nossa galáxia. Não há antiprótons ou antinêutrons, exceto um pequeno número produzido como pares de partícula-antipartícula em colisões sob alta energia. Se houvesse grandes regiões de antimatéria em nossa galáxia, seria de se esperar que encontrássemos grandes quantidades de radiação originárias das fronteiras entre as regiões de matéria e antimatéria, onde muitas partículas estariam colidindo com suas antipartículas, aniquilando-se mutuamente e liberando radiação de alta energia. Não temos qualquer evidência direta de que a matéria em outras galáxias seja feita de prótons e nêutrons, ou de antiprótons e antinêutrons, mas deve ser uma coisa ou outra. Não pode haver uma mistura em uma única galáxia, porque nesse caso observaríamos mais uma vez uma grande quantidade de radiação das aniquilações. Acreditamos, portanto, que todas as galáxias são compostas de quarks e não de antiquarks. Parece implausível que algumas galáxias possam ser feitas de matéria e outras de antimatéria. Por que deve haver muito mais quarks do que antiquarks? E por que não há quantidades iguais de ambos? Sem dúvida, temos sorte de as quantidades serem desiguais, pois, caso contrário, quase todos os quarks e antiquarks teriam se aniquilado mutuamente no universo primitivo e deixado um universo cheio de radiação, mas quase nenhuma matéria. Assim, não haveria galáxias, estrelas ou planetas onde a vida humana pudesse ter se desenvolvido. Felizmente, as Guccis talvez forneçam uma explicação para o motivo de o universo conter hoje mais quarks do que antiquarks, ainda que tenha começado com quantidades equivalentes dos dois. Como vimos, as Guccis permitem que os quarks se convertam em antielétrons sob alta energia. Também permitem o processo inverso. Antiquarks podem virar elétrons, bem como elétrons e antielétrons podem se transformar em antiquarks e quarks, respectivamente. Houve um momento em que o universo primitivo estava tão quente que as energias das partículas eram elevadas o suficiente para permitir essas transformações.
Mas por que isso deveria resultar na existência de mais quarks do que antiquarks? O motivo é que as leis da física não são as mesmas para partículas e antipartículas. Até 1956, acreditava-se que as leis da física obedeciam separadamente às três simetrias distintas chamadas C, P e T. A simetria C diz que as leis são as mesmas para partículas e antipartículas. Já a simetria P afirma que as leis são as mesmas para qualquer situação e sua imagem espelhada. A imagem espelhada de uma partícula girando em sentido horário é uma partícula girando no sentido anti-horário. E a simetria T diz que, se invertermos a direção do movimento de todas as partículas e antipartículas, o sistema deverá voltar ao que era antes. Em outras palavras, as leis são as mesmas em qualquer direção do tempo, seja avançando, seja retrocedendo. Em 56, os físicos americanos Tsun Dao Li e Shen-Ning Yang sugeriram que a força fraca não obedece à simetria P. Ou seja, a força fraca faria o universo se desenvolver de forma diferente da imagem espelhada do universo. Do mesmo modo, uma colega, Xian-Xiong Wu, demonstrou que essas previsões estavam corretas. Alinhando os núcleos de átomos radioativos em um campo magnético de modo a fazê-los girar todos na mesma direção, ela demonstrou que os elétrons eram emitidos mais em uma direção do que na outra. No ano seguinte, Li e Yang receberam o Prêmio Nobel pela ideia. Descobriu-se também que a força fraca não obedecia à simetria C, ou seja, ela levaria um universo composto de antipartículas a se comportar de forma diferente do nosso universo. Não obstante, parecia que a força fraca obedecia à simetria combinada CP. Ou seja, o universo se desenvolveria do mesmo modo que sua imagem espelhada se cada partícula fosse trocada por sua antipartícula. Entretanto, em 64, outros dois americanos, J.W. Cronin e Wolfish, descobriram que mesmo a simetria CP não era obedecida no decaimento de determinadas partículas chamadas mesons K. Em 1980, Cronin e Fitch receberam o Prêmio Nobel por seu trabalho. Um bocado de prêmios tem sido concedido por mostrarem que o universo não é tão simples quanto se acreditava. Segundo determinado teorema matemático, qualquer teoria que obedeça à mecânica quântica e à relatividade deve sempre obedecer à simetria combinada CPT. Em outras palavras, o universo teria de se comportar do mesmo modo se substituíssemos as partículas pelas antipartículas, pegássemos a imagem espelhada e invertêssemos a direção do tempo. Mas Cronin e Fitch mostraram que, se substituímos partículas por antipartículas e tomamos a imagem espelhada, mas não invertemos a direção do tempo, o universo, ele não se comporta da mesma forma. As leis da física, portanto, devem mudar se a direção do tempo for invertida. Elas não obedecem à simetria T. Sem dúvida, o universo primitivo não obedece à simetria T. À medida que o tempo avança, o universo se expande. Se ele andasse para trás, o universo estaria se contraindo. Além disso, como há forças que não obedecem à simetria T, à medida que o universo se expande, essas forças podem resultar em mais antielétrons se transformando em quarks do que em elétrons virando antiquarks. Assim, conforme o universo se expande e esfria, os antiquarks se aniquilam com os quarks. Contudo, uma vez que há mais quarks do que antiquarks, um pequeno excedente de quarks permanece.
São eles que compõem a matéria que vemos hoje e da qual somos constituídos. Desse modo, nossa mera existência pode ser encarada como uma confirmação das GUTs, embora apenas no âmbito qualitativo. As incertezas são tantas que não se pode prever a quantidade de quarks que restará após a aniquilação, ou mesmo se haverá quarks ou antiquarks. Se houvesse um excesso de antiquarks, simplesmente chamaríamos os antiquarks de quarks e os quarks de antiquarks. As teorias da grande unificação não incluem a força da gravidade, o que não faz muita diferença não, pois a gravidade é uma força tão fraca que, em geral, seus efeitos podem ser negligenciados quando lidamos com partículas elementares ou átomos. Contudo, o fato de ela ser de longo alcance e permanentemente atrativa significa que seus efeitos conjuntos se somam. Assim, para um número grande o bastante de partículas de matéria, as forças gravitacionais podem dominar todas as outras forças. É por isso que a gravidade determina a evolução de nosso universo. Mesmo para objetos do tamanho de estrelas, a força de atração da gravidade pode sobrepujar todas as demais e levar uma estrela a entrar em colapso. Minha obra, na década de 70, examinou os buracos negros que podem resultar de um colapso estelar desse tipo e os intensos campos gravitacionais que os cercam. Foi isso que levou aos primeiros indícios de como as teorias de mecânica quântica e de relatividade geral podem afetar uma a outra. Um vislumbre do modelo de uma teoria da gravitação quântica ainda por vir.